A maioria das empresas não morre por falta de produto, ou por falta de cliente, ou por falta de receita. A maioria das empresas morre por falta de estrutura, por falta de governança, por não conseguir sustentar o crescimento que ela mesma gerou e conquistou dentro do mercado. Hoje eu converso com uma empresa que tem mais de 18 anos de mercado, um empresário que já tem mais de 40 anos de história e que tem galgado esse crescimento aí constantemente e continuamente, tornando aí a PSA Tech uma empresa de alta longevidade no mercado. Meu nome é Eduardo Ramida e esse é o Ponto de Inflexão. Sou VP do GM Group e hoje eu estou aqui com o Adriano Silva Aquino, empresário, CEO da PSA Tech, essa empresa aí gigante aí com atuação aí já em mais de 3 países, né? Brasil, Peru e Colômbia, né, Adriano? Você vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes de a gente iniciar o nosso papo, queria que você se apresentasse um pouquinho pro pessoal que está nos assistindo aí. Muito bom. Prazer estar contigo, Prazer. doutor. É um Obrigado pela. prazer enorme a gente estar aqui hoje, né. Prazer pela Gomes ser nosso parceiro também hoje, né, estratégico de consultoria. Estamos num projeto no meio de um projeto com vocês muito É isso. bacana, que a gente sempre comenta, né, eu Sim, tenho certeza que minha empresa era uma antes da Gomes e uma depois da fico da feliz. Gomes. E então você já contou um pouquinho, né, Adriano Silva Aquino, eu estou há 40 anos no mercado, na verdade 43, porque eu começo com 15 anos, né, mas na área de tecnologia 40. Eh, so Começou no Comecei na no Itaú, HP, no Itaú. Itaú. Comecei no Itaú como office boy, uma coisa importante, eu gosto, tenho muito orgulho, né, da minha origem. Eu Legal. com 15 anos ali fui buscar, né, para ajudar nas contas em casa. Então fui buscar o meu primeiro emprego, trabalhei 3 anos no Itaú, na área administrativa, na sede do Itaú lá na Boa Vista, em São Paulo. E ali foi que me deu a possibilidade de pagar meus estudos, né, pagar minha faculdade. E Sim, logo que eu entro na faculdade eu tenho uma grande oportunidade, que foi a minha grande escola, de trabalhar na HP. legal. Trabalhei em HP, começo em 86, num momento bem delicado do Brasil, muita gente não Quando você conhece, até eu e nascia? você, porque você era muito novo, né, eu nem Sim, sim. nascido, né. E que era a época da reserva de mercado. Então a gente não tinha ainda abertura de mercado, isso veio na época do Collor, né, estava Aham. até comentando ontem num bate-papo. E ali mas foi um grande ensinamento, né, eu vivi o mundo, a dificuldade da HP, de uma potência, mas o principal dali, não com as questões de dificuldade com relação ao país, mas o jeito HP de ser, o jeito de gestão de pessoas, o modelo de governança que a gente preza tanto hoje, que a Sim, Gomes sim, implanta nos seus clientes, sim. eu já vi isso em 86, numa empresa de portas abertas, HPWay, você Uma tinha escola lá uma atrás, né. escola, cara, uma escola. A gente não tinha nenhum tipo de barreira para você falar com qualquer pessoa, a porta do presidente aberta, na verdade praticamente ninguém tinha sala, né. E isso foi, eu falo para muita gente, foi acho que um grande diferencial, uma das primeiras etapas vencidas foi essa entrada no mercado de trabalho, através de uma empresa como foi a HP na minha Isso lá em São Paulo. lá em São Paulo, Alphaville, Legal. Alphaville. E depois você teve uma experiência também no Itaú. No Itaú foi antes, na verdade, como office boy, como eu falei, foi só uma entrada no mercado de Ah, trabalho para pagar meus estudos, entendi. e aí eu entro na parte com 18, na verdade, com 18 anos eu entro na HP, e aí sim, mundo de tecnologia, eu já cursando tecnologia no Mackenzie, e aí minha vida começa um mundo tecnológico dentro da vida do Adriano, Corporativa. corporativo. E você fundou a PSA em 2007, não é isso? Isso, a gente passa. Como é que foi essa história de empreendedorismo? É interessante também, viu, Dudu, porque assim, eu fui preparado, a minha geração foi preparada, a minha geração, do teu pai, né, nós fomos preparados para ser executivos de Sim, grandes empresas, eu estava numa empresa, fazer carreira, né. pô, vou fazer carreira aqui. O meu líder, meu diretor de tecnologia na época, um cara que foi meu professor, Rubens Figueiredo, que eu estava até lembrando aqui, né, ele se aposentou na HP, ele tinha mais de 40 anos, ele entrou como office boy na HP e se aposentou na A HP. vida toda. E eu olhava aquilo como meu espelho, meu modelo, né, uma pessoa inteligentíssima, muito educada, muito cortês, e você fala: "Rapaz, esse aqui é meu futuro", né. É isso que eu quero, né. É, é o que a gente tinha pra época, né. Dali, Dudu, eu passo, fico mais ou menos 4 anos na HP, e é claro, começam a surgir novas oportunidades, mas sempre com a base da Uhum, HP. Vou te dar um exemplo, por uhum. quê? A gente começa a trabalhar com os primeiros servidores de Unix no Brasil, e a HP tinha um Unix proprietário que se chamava HP-UX. Aham. E aí ela começa a vender isso para grandes clientes, e que faltava mão de obra. Como a gente tem a carência hoje, naquela época também tinha para alguns tipos de serviços, produtos, né.
E aí, eu e inclusive meu sócio, que já estava comigo desde aquela época, a gente vai para um cliente que na época era o Hospital São Luís, que posso comentar, né, Redditor ainda na época, o Redditor. Hospital São Luís antes da Redditor, e a gente vai implantar todos os sistemas e todos os novos processos tecnológicos do Hospital São Luís, que tinha comprado, adquirido todo tecnologia HP, Aham. mas não tinha mão de obra para Sim. implantar. E aí, claro, a gente começa a crescer muito rápido. Eu com 25, 26 anos já assumo a área de gerência a gerência de tecnologia, Bem jovem ainda. bem jovem, bem jovem. Isso você vê antes da Redditor, não. Porque a gente fazia tudo, tinha tudo para desenvolver, né, num hospital, eles tinham um plano de saúde próprio, Sim. todos os sistemas de pronto-socorro, de maternidade, uma área de litotripsia, que a gente desenvolveu uma plataforma, todos os sistemas de gestão de medicamentos, inventário de medicamentos. Implantamos códigos de barras naquela época. Olha só. Você não tinha um controle, era uma coisa surreal. A gente contava e o pessoal fazia aquela loucura, mas era você não tinha controle dos medicamentos que iam para uma sala de cirurgia. Então vou dar um exemplo, iam 4 ampolas de morfina para uma cesárea, se não voltasse nenhuma, quer dizer, bacana. Sei lá, numa cesárea, não sou médico pra saber, Aham. mas não vai metade de uma Sim. ampola. É. Alguém pagava a conta, alguém pagava a conta. Então você imagina a importância e processos, que é outra coisa que eu lembro bem, né. O médico estava acostumado a entrar no estoque, na farmácia, e Uhum. pegar o que ele queria para a cirurgia. Tu imagina o controle, quando você implanta tudo isso e coloca, eu imagina a pessoa ali da farmácia lendo códigos de barras do crachá do médico, lendo a bandeja que ele está levando para a A cirurgia evolução de XY controle e e processo, voltava né. todo esse controle, e ele tinha que explicar para uma auditoria médica ou do hospital ou do plano de saúde, onde que ele usou aquilo na cirurgia, ou ele levou embora. Então, quebra de paradigmas. Eficiência operacional, né. É, foi muito bacana essa experiência. Depois eu passo, mais ou menos 12 anos, outra experiência fantástica no mundo de assistência 24 horas. Esse me baliza muito no que a gente faz hoje, porque eu trabalhei com montadoras, seguradoras, fiz o primeiro projeto, pilotei o primeiro projeto de rastreamento de guinchos Olha no só. Brasil. Que legal. Tu imagina que teu carro quebrava lá em 96, 98, você fala assim: "Ó, tô quebrado aqui na Marginal Pinheiros, perto de tal coisa", não tinha Google, não tinha nada, não Aham. tinha celular, lembra? Só as páginas Tu amarelas. imagina ter que conseguir ligar para alguém pra pedir socorro, a dificuldade, teu carro vai quebrar. E eu dizia para você: "Ó, a Tinha que ir previsão no de orelhão, chegar né. 1 hora e meia". Os primeiros acionamentos com guinchos, com GPS, pra você ter uma ideia, você imagina quando a gente falava para o cliente o seguinte, o povo retornava: "Previsão de chegada em 7 minutos". Olha só, Porque eu tô a evolução. buscando um guincho mais Perto de próximo. você. Não de que era ali, que a base dele fosse ali perto de Pinheiros, não, é um guincho que tá ali de passagem. Sim, Era né, o Uber tá que você disponível, né. vê hoje, mas estou falando em 96, 95, 96, 97. Sistemas muito caros ainda de telemetria e Uhum, rastreamento, uhum. Motorola, por $1.000, $2.000 um rádio pra mas a gente começou. Fizemos alguns projetos também inovadores na parte de vistoria, no momento da colisão. A gente usava uns Palm Tops da HP, que eu acho que Uhum, também não pegou isso, não é uhum. dessa época, mas Tenho eu uma vaga imagino. memória. Palm Tops, cara, com um modem, parecia um tijolo acoplado atrás, uma bateria com um modem acoplado, e você enfiava um cartão de comunicação GPRS, para eu conseguir tirar as fotos, fazer o checklist ali da batida e já mandar e transmitir isso. Isso a gente fez em 98. Caramba. Um dos meus analistas que fez isso hoje é um empresário, está nos Estados Unidos, e a gente sempre comenta disso, cara, como oportunidade de a gente crescer com Sim, essa dificuldade que a gente tinha na época, né, sim, com a falta de sim. tecnologia, né, ou com uma tecnologia cara, Desbravando, mas né. a gente tentava, a gente tentava. E isso foi uma escola também, né. E em 2007 nasceu a PSA. E como é que foi esse processo aí de expansão até a gente chegar aí em 3 É. países? Hoje estamos conversando com mais alguns países aí, né, essa Verdade, expansão. verdade. Como é que foi esse processo aí de crescimento, Adriano? Aproveitando uma inflexão, cara, Sim. ele começa com um problema, né, a gente vai falar isso é sempre bom comentar, né, eu vou falar de alguns Sim, problemas que desencadearam soluções, né, oportunidades na vida e no trabalho. perfeito. A gente conversou um pouco disso já. Eh, eu vou depois aí desses 12 anos no mercado aí de assistência 24 horas, eu vou trabalhar numa trading company, muito bacana, Faria Lima, mercado isso tô, já por volta do ano 2000, 2005 mais ou menos. Uhum, Pô, mercado de trade, exportação, importação bombando, mas um mercado ainda novo, uhum. e eu diria para você que colocava medo em algumas áreas, e nós vamos aqui lembrar algumas coisas. Então,
a gente começa a trabalhar com importação de motos, Harley Davidson, o mundo das impressoras chinesas chegando e invadindo o Brasil já naquele momento. Mas você vai lembrar de alguns pontos, ao mesmo tempo a gente tinha alguns processos complicados. Cisco, presidente da Cisco, vamos lembrar aqui, para todos que talvez não passaram por isso, ele ficar 2 anos preso por Uhum. causa desses processos de importações Sim. duvidosas da Cisco com a operação Ilhéus na Bahia. Um pouco antes da crise ali também de 2008, 2009, Exatamente, né. você lembra um pouquinho. Crise da Daslu, essa muito grande, os brasileiros vão lembrar muito, né, Sim, Daslu, uma sim, boutique de luxo em São sim. Paulo, vai para monta um shopping center, Eu lembro. cresce muito ano a ano, Uhum. tu lembra bem Eu disso. lembro. Você só para o pessoal, né, que não conhece lembrar, a Daslu vai para uma operação que hoje é o Banco Santander que está no lugar, né. Hoje é o Uhum. Teatro Santander, de tão grande era. Ali se vendia helicóptero, não sei se você vai lembrar disso, vendia-se carros importados dentro da operação Daslu. Só que Caramba. ela cai em toda uma malha fina de Receita Federal, de supervalorização de ativos trazidos de Uhum. fora, então óculos, roupa, assim, como explicar naquele momento, né, isso é hoje talvez muito mais fácil, Sim, mas com questão do brand, mas sim. como vou explicar que você traz um óculos ou uma roupa de $10 e vende aqui por R$ 3.000? E Uma margem boa, né. o governo não entendia isso. E aí tinha um viés de que aquilo tinha uma operação fraudulenta. Sim. E a gente estava envolvido nisso como uma trading company. E ali outros fatores também, como a questão de um crédito prêmio de IPI que existia na época, e ele cai durante a 2006, se eu não estou enganado, que foi inclusive na época da Copa do Mundo, isso é derrubado pelo STF, e isso muda completamente a vida e operação das trading companies no Uhum. Brasil. E a empresa que eu estava lá quebrou. Era uma empresa fantástica, com muitos benefícios, salários altíssimos, muitos benefícios, e ela quebra, Dudu. E eu fiquei quase até ao apagar das luzes. E naquele momento, finalzinho ali da quebra, eu viro um PJ. Naquela linha, tinha 12 diretores, vice-presidente, diretor. Dizia: "Olha, vamos diminuir o custo aqui da empresa, está passando por uma Uhum. transformação importante, para não quebrar". E Uhum. aí todo mundo vira PJ. E aí naquele momento eu com o meu amigo, né, que é o Paulo Soares, que é meu amigo desde os 18 lá na HP, da faculdade, cara, ele também trabalhava comigo nessa época já. "Pô, vamos montar uma empresa só? Porque, cara, você vai emitir uma nota, eu emiti uma nota". Aí disse: "Olha, vamos fazer uma coisa, a gente tem todo sentido, mas vamos colocar uma meta. A gente vai fazer isso agora, mas nós vamos abrir uma empresa para sermos empresários de tecnologia. E eu não quero mais continuar nessa incerteza, né". Assim, é uma situação delicada aquela que você passa como executivo, né. E aí a gente cria a PSA, que é Paulo Soares e Adriano. Olha só. PSA, que muita gente pergunta, já esclarecendo, né: "Ah, tem alguma coisa com Peugeot, Citroën?". Não, PSA, Peugeot, Citroën é outro. O nosso é Paulo Soares e Adriano, mas ela nasce como uma empresa que não ia emitir 2 notas, uma dele e uma minha. E ali a gente começa a ter outros clientes, além da Trig, que a gente ainda ficou mais um pouquinho, né. Foi um grande ponto de inflexão na sua vida, na sua Muito, história, a criação da muito, PSA, mudou aí muito. o rumo, né. Diferente da cabeça da startup hoje, né, do jovem que tem todo o conceito, todo o aprendizado, todo o embasamento para montar uma empresa com seus 15 anos, 14. Eu acompanho muito o pessoal da Link Business Uhum, School em São uhum. Paulo, é um grande É exemplo. A um minha grande enteada, case lá que é amigo meu, pois é. o A minha da enteada Cavell. me apresentou um dia e eu, né, ela tá no 4º ano de medicina aqui em Fortaleza, e ela seguia para: "Ah, tio, tu tem que conhecer esse menino, e tal". E a Link, e eu comecei a seguir. E eu falo muito para as pessoas hoje, pega um aluno dele ali de Sim, 14, 15, 16, diferenciado. 17, e a gente toda hora eu compartilho com alguns amigos, dizer: "Olha que empresa que eles já tracionaram, Aham, que quanto já estão faturando", e as aham, pessoas acham que eu estou inventando. aham. Tu conhece, não preciso falar. Mas voltando ao nosso tempo, a gente não tinha isso. É, 2007. verdade. Tô falando de quase 20 anos atrás. Sim. Então a gente fez do nosso jeito, né. "Ah, vamos montar uma empresa, vamos fazer emissão de 2 notas e dentro do possível vamos começar a prospectar outros clientes", porque eu sabia que aquilo ali não ia durar. E não durou, né, e não durou. Então, 2008, tanto eu como o Paulo, a gente assumiu outros projetos, mas já como PJ, já Uhum. como uma empresa consolidada. Boa. Eu vou para o mercado imobiliário, fiquei 4 para 5 anos na Biara, do mercado imobiliário, eu gosto, porque eu gosto de contar muito minha história, você já percebeu um pouco, porque eu saio finanças, passo para um fabricante de computador, né, uma empresa de tecnologia, mas naquela época ainda era Aham. fabricante de computador, calculadora, né, os Sim. grandes players de tecnologia.
Passo por uma área de trading, aprendi muito, fiz um MBA, pra você ter uma ideia, fiz uma faculdade na FAP de comércio internacional, para entender um mercado que eu não conhecia, não Sim, dominava, né, não era um trader como sim. muitos que estavam ali comigo, mas eu tinha tecnologia e eu tinha que prover soluções para os traders, né. Então eu faço um MBA de tecnologia, de negócios internacionais na FAP, outra coisa muito bacana. Depois passo para o mercado, imobiliário, um grande boom, né, estamos falando de 2008, 20. Eu vi ali, pô, falei: "Vão pegar, né, os cases de Abiara, Lopes, crescimento de grandes corporações, Cirela, Uhum, Gafisa", uhum. vivi tudo isso, realmente um grande boom, Sim. principalmente Construção em São civil, né. Paulo, né, construção civil. E ali ainda não se falava tanto dos lofts, né, isso veio um pouco depois, mas eu vivi muito o mercado imobiliário, investi no mercado imobiliário, curti, passei madrugada nos estandes e eu via aquela compra por impulso, a compra do sonho. Eu via, muitos estrangeiros, isso é normal, a gente que está aqui sabe, né, Bastidores, né. investidores estrangeiros, muitos da orientais, Uhum. eh, em São Paulo, comprando imóveis com dinheiro, porque o cara aquele dinheiro não vinha de um banco, o cara chegava lá com milhões dentro do Uma casaco. maleta. Cara, vivi uma coisa diferente, Sim. porque ali não vou te falar, ela não tinha tanto processo, aí eu fui pra Biara, que foi naquele momento comprado pela Brasil Brokers, pra quem Uhum. conhece vai entender bem, a Brasil Broker compra, se não me engano, 26 ou 27 empresas no Brasil, começa a virar um maior player do mercado imobiliário, aí junto com a Lopes, né, e a gente foi eu fui pra Biara e pra Brokers para implantar sistemas, processos, telecom, redução de custos, né. Isso foi muito legal e aprendi muito, mas é um mercado interessante e diferente, Sim. né. E para o pessoal que está nos assistindo, Adriano, o que que qual hoje é a solução central da PSA? Por que que a PSA hoje é uma solução que o pessoal deve buscar? O que que vocês fazem ali de foco prioritário? Bacana. Vindo no que eu tenho aprendido muito com vocês, né, muito com o Eduardo, a gente foi se reinventando. Né, eu diria para vocês que a cada ano que passou desde 2007, né, a gente veio se reinventando. Nós começamos com outsourcing de mão de obra, alocação de profissionais, eu trouxe um conceito no Brasil que era o CIO on demand, que era, pô, nem pequeno e médio não tem capacidade financeira e operacional de ter um De ter um CIO. cargo desse, né? E disse: "Cara, e você não precisa de um CIO", então a gente atendeu muitos clientes e clientes muito grandes inclusive. Uhum. Que estavam ainda dando cabeçada de trazer um profissional, e aí não tinha equipe, não tinha sistemas, e o cara não vai fazer tudo sozinho, vai custar caro e não faz nada sozinho. Isso foi um período que acho que a primeira fase da PSA, na parte de profissionais. Lá para já para 2012, 2010, entre 10, 11 e 12, Uhum. Edu, eu começo a vislumbrar uma outra linha que era a tecnologia como serviço, é a entrada do modelo SaaS versus o CAPEX. A gente começa a ver, como sempre, o Brasil sempre com suas dificuldades políticas, financeiras, investimento, pô, crises que afetam o mercado financeiro, o cara não consegue tomar crédito, pô, vamos colocar tecnologia como serviço. E a gente começa a entrar. Celular, tablet, alguma coisinha de totem de autoatendimento. Foi a primeira pivotagem, assim, do Foi negócio? primeira pivotagem, sem ainda grandes clientes, mas a gente foi sempre muito inovador de criar o MVP, a POC, que até Sim, então não era um conceito de uma startup que eu não conhecia, então era do sim. nosso jeito, mas era isso. Eu criava ali um totem, trazia algumas soluções que eu via mundo afora e buscava os clientes, né. E a gente faz algumas operações bacanas, fiz uma operação de totem com a Adidas, achei muito legal contar esse case para vocês. A Adidas tinha uma dificuldade ali para tratar o que era a venda física e o que era o e-commerce. E aí que a gente começou a mostrar, e eu que sou um dinossauro, eu ia numa loja da Adidas e queria comprar um produto da Originals. Muita Hum. gente vai lembrar, né, o símbolo da Sim. Originals, né, com aquelas 3 folhinhas, e você ia na loja e assim: "Ah, essa coleção aqui não tem nada de Original". Mas onde é que eu compro? Dizia: "Ah, vai lá no outro lado da cidade, em São Paulo, no Rio". Eu disse: "Cara, mas eu não vou até lá para buscar um tênis da Original". E aí o que que acontece? Ou eu ia no site e no site eu encontrava. Aham. Então eu vou e-commerce, 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 e a venda na loja começa a ficar prejudicada. Quando Sim, a gente traz o totem, o que que eu fiz? A gente trouxe o e-commerce para dentro do varejo. sim. Com a E aí experiência da loja física, né? diz: "Olha, se vo eu não tenho na loja, mas vamos ali no totem, se você comprar ali agora, Adriano, amanhã chega para Na você sua em casa. casa, depois de amanhã chega. Você vai gostar do tênis agora?". "Não, mas eu não perco a venda". Sim. Você concorda? Total. E eu não ia na outra loja.
se ele pedisse para mim, eu não ia comprar. Talvez eu Uhum. nem ia lembrar depois, eu ia perder o momento ali do interesse de comprar aquele tênis, eu não ia comprar nem no e-commerce, nem na loja. E aí alguns acertos, correções de volta foi, o vendedor ali também não estava muito intencionado em vender no totem, porque ele perdia comissão. E aí, junto com a equipe lá de marketing de vendas, cara, tem que dar um pedaço dessa comissão para ele, Total. porque ele é o grande incentivador do cara ir no totem. E É ele aliar ali a arquitetura organizacional, os incentivos, o modelo de remuneração com a exatamente. tecnologia, né. E aí você vê isso, cases depois, Americanas, né, e outras tantas que você vai lá dar o Magalu, Sim. Cas Bahia. Mas eu vi no site mais barato. O que que você faz hoje? O vendedor na hora ali acessa você, qual é o valor do site? Compra aí, fala que você vai retirar aqui na loja e não perdeu a venda e tá todo mundo feliz. Isso. O preço era diferente, que é varejo ali, mas colocamos o Americanas fez muito isso, né, Uhum, uma uhum. cadeira, uma mesa, tu tinha que sentar lá e fazer a compra dentro da loja Aham. e dizer: "Olha, acabei". Hoje até farmácias, né, tem Sim. feito muito isso, né. É, O você vendedor tira uma orienta, margem, né: sim. "Olha, se eu te falar, vai no aplicativo, Tem compra por aí desconto. e fala que você entrega aqui". Por quê? Porque o valor lá tá melhor do que aqui. Sim, Você já deve ter feito total. isso, né. Então, acho que esse foi um momento bacana. 2014, Dudu, a gente acrescenta algumas coisas que também acho que são um grande diferencial nesse projeto. Uhum. Começa a inserir outros serviços acoplados na questão do SaaS. Pô, eu lembro, soltar um equipamento, aí eu dizia: "Pô, se eu tenho equipamento, vou pôr conectividade". A gente temos basicamente 3, na época tínhamos 4 operadoras com a Oi, com grandes operadoras, não estou nem falando das MVNOs, né. Mas tinha 4 operadoras, o cliente fala assim: mas eu só posso usar determinada operadora, porque eu tenho um contrato só com ela". Eu Você disse: já fornecia o hardware e o software. Já forneceu o hardware e o software, A o solução software de completa, né. segurança de: "Olha, eu vou pôr o chip também, vou pôr o SIM card", de qualquer operadora. Isso, Uhum. opa, bacana. Eu não preciso fazer contrato com nenhuma, determino em cada localidade, em grandes Tem uma projetos, cobertura qual é a diferente, né. cobertura melhor, e a gente está aqui no Nordeste sabe que em Sim, cada cidade do nosso tem uma Ceará, operadora melhor. talvez a melhor seja uma Brisanet que nem Sim. está nas 4 preços que a gente falou aqui. Muito provavelmente vai ser a Brisanet, né, quanto Uhum. à cobertura. Uhum. E eu tenho essa possibilidade de escolha, de múltipla escolha e capilaridade, onde o cara quiser. Sim. Então a gente começa a agregar conectividade também. E aí eu trago, claro, naturalmente, command center, o suporte, a logística, o seguro. Mas e se roubar o equipamento? Eu disse: tu quer com seguro ou sem seguro?". Uhum. Tu tem seguro?". E até então eu não tinha, mas lembra, eu tinha vindo 12 anos no mercado Sim, de seguradora. Eu dizia: "Cara, mas eu vou achar alguém que queira fazer lógico. o seguro comigo". Solução integrada, né. Exatamente, solução integrada. E aí a gente começa a navegar bem no mercado. E aí eu acho que um dos pontos que muda muito a minha vida, né, a gente comentou um pouco isso, a gente chega em 2015, ganha 2 licitações do Banco do Nordeste. Olha Nós que só. estamos aqui no Nordeste conhecemos muito Sim. Crédito Amigo e Agroamigo. Minto, vou voltar só um pouquinho. Eu já vinha fazendo há uns 4 anos uma operação da Caixa Econômica em Brasília, Uhum. microcrédito, 1.500 agentes de crédito, com esse modelo todo que eu te disse, Da solução integrada, né. integrada. Só que é bacana, como a gente vai muito bem lá, Dudu, Caixa Brasília, presidente da Caixa crescendo em Brasília, Adriano, eu vou te apresentar para o Banco do Nordeste. Pô, bacana, eu dispensei. Deve ser bem menor do que o projeto da Caixa. Não, tem um detalhe, a operação deles é 5 vezes maior do que a nossa. Aí eu digo: "Cara, tu tá brincando". "Não, a gente tem 1.000 e poucos agentes, eles têm 5.000 agentes". Olha só. E eu digo: "Rapaz", só que eu tive que vencer 2 licitações, do crédito e do agro. Nunca tinha participado de licitação, Dudu. E aí vem um pouco da coragem, né, de Uhum. empresários, de não ter medo. Eu falei: "Meu sócio, cara, a gente nunca fez, vai aprender a fazer". E fizemos sozinho, com erros e acertos, ganhamos as 2. E aí eu falei: "Bom, bora, vamos arrumar dinheiro", porque lembra, eu estou no modelo que eu tenho que investir na frente para Não tem um capex aí, né. em tra em transformar no SaaS para o meu cliente, né, no mundo no PaaS, que eu digo que é plataforma as a service, né, mas eu tenho que captar dinheiro antes, e aí já começava um dos Uhum. desafios, né, "Putz, onde é que eu vou arrumar esse dinheiro todo?". Uma operação grande. Operação gigante. Na Caixa já tinha sido um dificultador, A tá. gente tá falando aí de 5.000 tablets a mais, que é um investimento considerável, né. Exatamente. É um tablet que a gente utiliza uma parceria fantástica com a Samsung, e hoje é um tablet caro, e que eu tenho que comprar na cabeça. Sim. Na Caixa, vou contar um pouco aí de novo, né, falando de dificuldades. Na Caixa, o que eu consigo costurar naquele momento? Um financiamento da própria Caixa Econômica para o meu projeto. Qual é a hora de garantia do projeto? O próprio O projeto, próprio produto, né. o próprio produto, o contrato da Caixa crescer. Fantástico. Quando a gente vem para o Banco do Nordeste, a minha primeira dificuldade, vou contar a segunda que foi muito maior. Uhum. A primeira dificuldade minha e do Paulo era:
cara, eu tenho que arrumar 5 vezes mais dinheiro. Que a gente pensou? Ah, tá tranquilo, vou no Banco do Nordeste, pô, a garantia é o seu contrato. Próprio advogado. A gente tá falando aí de 2015, 16, governo Dilma, num momento já de se falar de impeachment, Sim, um risco, país enorme. sim. E o Banco do Nordeste disse pra gente: "Cara, nesse momento a gente não trabalha mais com esse modelo. Garante, preciso de garantia". Desconfiança mais alta, Não tinha. em contexto econômico financeiro. Primeira dificuldade do projeto, Dudu. Um mês que a gente ganha licitação, eu fico viúvo. Putz, E aí veio a segunda pedrada, que foi, como eu te comentei, sim. foi muito maior do que a primeira. Cara, e aí caiu o mundo, né. A gente uma empresa pequena, que vinha começando a entender que eu podia crescer, vindo com um contrato ativo da Caixa Econômica, quer dizer, modelo encontramos um modelo bacana, né, de serviço. E a primeira dificuldade era ali pra onde é que eu vou arrumar o dinheiro, e eu sou mais o cara de Uhum, relacionamento, né, uhum. mais de cliente, governo, Teu sócio ele é mais técnico. operacional. O Paulo é fantástico, um profissional completo, operacional, administrativo, financeiro, jurídico, sistemas, tá tudo com ele. Mas essa parte, não gosta de aparecer, fala: Sim. "Paulo, vamos comigo no evento", né. Agora a gente tá mudando Mais essa low parte profile. até pelo trabalho da GOMP, né, Sim. pô, vocês têm que ir pra um conselho e tal. Mas essa parte era minha, né. E eu digo: "Cara", e aí tiraram meu tapete. Cara, e eu tô lá, 2 filhos pra cuidar, Foi eh um grande ponto de inflexão na sua vida pessoal, muito. né. Cara, esse aqui muda tudo, né, eu comentei um pouco contigo, porque muda a vida pessoal e arrebenta a tua vida profissional. Eu olhava para o meu sócio, cara, como é que ele vai tocar isso sozinho? Eu fiquei, te confesso, uns 2 a 3 meses de cama, dopado, e aquilo nunca Sem tomando condição remédio para nenhuma, né. dormir, e eu virar parecia um zumbi. Quanto tempo de casado vocês tinham? 23. 23 anos, 2 filhos, meus filhos, a minha filha ia entrar na faculdade, né, 6 meses depois, ia prestar a faculdade, entrou, já é uma grande advogada, um dos maiores escritórios de advocacia do Legal, país, é sócio do escritório. Meu legal. filho, trabalhava comigo, já se formando na faculdade, já trabalhava comigo, e eles são muito fortes, né, pra aguentar tudo isso, pra Sim. barra, mas eu tive que buscar, quer dizer, eu tenho uma empresa pra cuidar, eu tenho 2 filhos pra cuidar. E aí, depois de uns 3 meses, eu disse: "Cara", falei para o Paulo, falei: "Paulo, eu vou arregaçar a manga, eu vou Tem que dar a volta pra por cima. Fortaleza". A gente já estava contando o prazo de entrega E e ainda tinha as viagens, né, de já eu não pra sabia tocar o pra onde a projeto. gente ia, Dudu. A gente não tinha o dinheiro para comprar os equipamentos, eu tinha prazo para começar a entregar, e era um projeto só de 5.000 equipamentos para o Banco do Nordeste. Tu Hã. sabe a operação, só para Sim. quem não sabe, é uma operação que coloca hoje, eu dei na época, né, mas valores atualizados, mais de 20 bilhões ano no mercado da região Nordeste e Norte de Minas e Norte do Espírito Santo, ano. 40.000 transações Através dia, do microcrédito, né. através do microcrédito. 40.000 transações dia. É muita coisa. Hoje a gente está falando de 6.300 agentes, já aumentou um pouquinho e tende a aumentar mais. Como é que eu não entregava isso? E aí foi o jeito, cara, eu essa semana começo a vir para Fortaleza, tudo correu bem, a gente achou os investidores, uma empresa americana, entrou comigo no investimento, entrou na conectividade, que era uma empresa de telecom, como as coisas são Legal. casadas. Ela Sim. disse: "Olha, eu tenho telecom, você tem todo o resto, e eu quero esse cliente, eu quero estar dentro desse projeto". Eu disse: "Ah, então, mas eu preciso de investidores". Não tem problema, eu também tenho dinheiro, e muito, e Em muito dólar, em em dólar. dólar. E foi muito rápida essa negociação, muito, A sinergia foi muito muito. Até alta, né. porque o CEO na época dessa empresa, ele vinha da HP também, né, lá atrás, Sim, olha relacionamento é só, tudo, eu conto também outro ponto importante de inflexão, relacionamento é tudo, sempre foi e continua sendo, e cada vez mais, conexão dos independente pontos, de né. IA e tudo que a gente vai falar aqui hoje, né. E aí a gente dá a volta por cima, implanta o projeto, um grande sucesso, a gente está comemorando 10 anos nesse projeto de Olha crédito do só, programa Amigo, que passamos esse legal. ano, entramos no 10º ano de parceria. E tem um propósito social forte também Muito, por trás, né, muito, Adriano. cara. Eu vivo isso, né, muita gente me conhece, sabe, eu falo muito de microcrédito, muita gente não tem os números, e a gente falei um pouquinho antes contigo, né, hoje tem por volta de 50 a 51% da população na classe D e E, Uhum. 115 Sem milhões. acesso a capital. Metade deles, que é o que nos interessa nesse caso aqui, são os empreendedores. Sim. Metade disso aqui são 55, 60 milhões de É pessoas que muita gente. precisam de crédito. Então eu costumo dar um número, eu não, né, vou dar um pouco do que eu estudo, do que eu ouço, né, mas alguma coisa nessa linha. A gente tem, você viu, grandes projetos, falei do Banco do Nordeste, nós estamos no Santander, Prospera Microcrédito, nós estamos no Banco da Amazônia, também com a parte com o Amazon Crédito, também com Uhum, crédito. Estamos com o Banco do Povo em São Paulo, uhum.
Estamos começando agora no Banco do Brasil. Já estamos operando há 8 meses no Banco do Brasil, junto do INEC, que é aqui do Instituto aqui de Fortaleza, aqui do Ceará. Já estamos fazendo o Banco do Brasil, que é ainda um projeto novo, né? Lembra que a Caixa deixou de Sim, fazer, sim. o Banco do Brasil, ele tinha uma operação, O Santander também é cliente de vocês, né? também é cliente nosso. Também nos 3 países, né? Brasil, Colômbia e Peru. Porque a gente pode abordar um pouquinho mais. Mas aí, contar um pouquinho então do que um grande trauma na minha vida, né? Um grande problema na minha vida passa. Deus cuidando de tudo, como a gente sempre Sim. fala, né? E a gente é muito religioso, tanto eu como o Paulo, e muito cristão. E, cara, Deus pôs a dificuldade dele e ele vai te colocar o caminho. E ele colocou tudo no caminho. Então, a gente implanta muito bem o projeto. Eu vim muito para o Ceará. Conheço a minha atual esposa aqui. Isso já 2017 para 18. 18 a gente casa e eu literalmente passo a morar no Ceará. Meus filhos crescendo em São Paulo, ficaram bem. Meu filho casou, minha filha se forma, começa a trabalhar. E a gente toda hora, claro, São Paulo, Ceará, Na São Paulo, ponte aérea, Ceará, né? ponte aérea. Eles vêm muito para cá, claro, eles gostam de poder curtir, né? Tudo que a gente tem de bom aqui, tem Sim, muita coisa muita boa coisa. aqui, na qualidade de vida, as praias, povo O litoral é maravilhoso. excelente. E aí a coisa seguiu tanto no lado, crescemos muito no lado profissional e reconstruir a vida aqui Que na questão legal, pessoal. que história. Cara, em que momento você percebeu que crescimento acelerado da PSA e que momento você, pô, eu tenho que olhar para dentro, eu tenho que profissionalizar mais o negócio, eu tenho que olhar mais para a gestão, para a Uhum. governança. Em que momento vocês perceberam isso que a gente fala muito, né, de colocar a receita para dentro, Uhum. primeiro o progresso, depois a ordem, né? Uhum. Coloca a receita para dentro, cresce o negócio mas a estrutura tem que acompanhar em seguida. Verdade. Em que momento vocês perceberam que era necessário É, olhar para dentro também? importante esse ponto, viu, o Dudu. Eh, a gente foi acostumando a crescer 40% ao ano, e eu vou Que te é muita colocar, coisa, é muito, é mas muita eu te coisa. coloco que há 2 anos atrás a gente começa a brincar mais, no bom sentido, brincar mais de estação no setor público. Uhum. Eu passei um número para minha equipe hoje, que muita gente não sabe. eh, a gente fala em licitações no Brasil, quando a gente fala de licitações no Brasil, a gente fala de 2,2 trilhões de reais ano. Eu li esse Montante número hoje, me absurdo. assustei, mandei para o meu time, só para a gente entender. E 1/3 das empresas que participam, o consegue passar do processo administrativo de uma licitação. Os outros 2/3 eles erram em coisas básicas, vocês sabem muito bem disso, vocês Uhum, auxiliam as uhum. empresas, né, também nesse tipo de Aham. processo. 2/3 vão errar por não ter cultura, por não ter processo, por não Os ter pré-requisitos, né? orientação, pré-requisitos, por Sim. não ter checklist, por não estar preparado, por não ter um jurídico, enfim. E aí a grande guinada, quando a gente há 2 anos atrás começa a ganhar grandes licitações, aí eu vou te contar, Detran Amazonas, ganhamos Procon, ganhamos polícia, trabalhamos 4 anos na Polícia Militar de São Paulo, eh, Praia Grande, Pontal, Sesam, Espírito Santo, Bandeirantes, a gente já tratava aqui, né, já foi falado, Amazon Cred, é governo, Banco do Povo, é governo em São Paulo. Cara, mas a gente começa a dobrar a empresa de tamanho Uhum. de ano em ano. Então, dobramos com o Detran e a gente ganha, há 1 ano e meio atrás, licitação dos Correios Olha só. para fazer rastreamento de 39.000 veículos, digo Minha para nossa. você, e vamos dobrar de novo. O maior projeto de logística, sem sombra de dúvida, da América do Sul hoje, e talvez um dos maiores do mundo, Esse do Correios, né? Correios. A gente está falando, nós estamos calculando, a gente vai gerenciar em torno de 1 milhão de viagens dia, a gente já gerencia quase 500.000. Por quê? Porque a gente está no meio da implantação, nós estamos quase batendo 20.000 veículos já instalados, faltam 19.000 instalações, a gente já passa hoje, dependendo do dia, de 500.000 viagens dia. É Tu muita coisa. imagina a importância de um projeto desse para uma empresa que está sendo reestruturada, não é novidade, tá, todo mundo está lendo, né? Uhum. Está sendo reestruturada em todos os aspectos, pessoas, processo, governança, mas um viés que é tão importante quanto todos que eu falei, tecnologia, Sim. porque ela estava parada no tempo. E a própria PSA também tem a necessidade de crescer e se estruturar para entregar esses projetos, né? Exatamente, a gente Imagina um projeto desse gigante, o quanto de processo a mais eu tenho que incutir no exato, negócio, exato, o número de pessoas que eu vou ter que contratar. Então, são exatamente. desafios de gestão ali a Você cada projeto que entra, né? E vou mais, né, Dudu, nesses projetos, tantos do Detran, Detran são TOTS de alto atendimento, Prodetran, Procon, são TOTS de alto atendimento.
num estado como o Amazonas. Olha o tamanho daquilo. Para quem não sabe, tem 73, 74 municípios, né, diferente de Minas, que Maior vai que ter muito país, né. 200, mas olha o tamanho daquilo e a dificuldade logística. Então a gente fala assim: "Ah, vou levar um totem para tal Parintins", né. "Pô, vamos levar um totem pra Parintins". Cara, colocando um totem que ficou 30 horas em cima de um barco, cara. E eu tenho que contratar um barco que custa alguns milhares de reais. Então, as pessoas não têm ideia do que é o Brasil. Tem que implantar, tem que E implementar e tem botar que pra rodar, né. tem que e É conectividade, que a isso. gente falou aqui, né, Aham. e implantação, instalação. Correio vai para um outro viés. Eu tenho, para você ter ideia hoje, mais ou menos 25.000 técnicos cadastrados, parceiros, para fazer essas instalações. Olha Eu só. tenho 2 equipes próprias, que fizeram e que podem fazer outro, mas São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, eu usei em alguns momentos uma equipe própria, porque, claro, eu tenho agilidade e um custo menor. Hoje a PSA gerencia quantos colaboradores para Mais ou entregar menos todas essas operações? 80 colaboradores. Entre a equipe própria e entre Não, equipe terceirizados? equipe própria terceirizados, 80 colaboradores, são, 80 pessoas. Brasil, Colômbia e Peru, 3 Pô, países. a eficiência é 3 absurda. países. Mas, sabe o que eu falo assim, mais 25.000 parceiros que, cara, a gente faz muita coisa diferente, não dá tempo de falar Aham, tudo aqui, mas só pra você entender, a gente faz academia de ginástica, a gente é um projeto da Skyfit, sim. esse eu tinha comentado contigo, a gente já faz 14 academias. Toda a tecnologia da academia é nossa, é um projeto também de serviço, vira Legal. uma plataforma as a service, um contrato de 48 a 60 meses e eu coloco tudo que tem na academia, Legal, catraca, câmeras, televisões, painéis de LED, computadores, tablets, CFTV, todo o cabeamento de rede, legal. sonorização, tudo que a gente falou aqui, serviço. Então eu tenho técnicos que vão lá, um é especialista em instalar um CFTV, o outro é instalar uma catraca, o outro de dar um suporte num switch, montar um switch ou configurar um switch, montar um Vocês têm uma switch base Wi-Fi. cadastrada desses profissionais? Sim, 25.000 cadastrados, eu tenho uma rede de prestadores que faz um trabalho fantástico, aliás, isso eu aprendi muito naqueles 12 anos no mercado de Aham. assistência 24 horas que a gente comentou, é um grande segredo, né. Você imagina eu tenho um Uber ali de técnicos, né, eu tenho os técnicos, eu tenho uma avaliação desses técnicos, eu tenho uma nota, então você imagina posso pegar uma cidade por menor que seja, eu tenho no mínimo 3 ou 5 prestadores ali, e eu vou acionar primeiro o que é melhor ranqueado como o Uber, Uhum. melhor ranqueado, que mais serviço já me fez, que teve a melhor pontuação, melhor NPS, eu vou tentar, beneficiar esse cara. Se ele não pode por alguma questão, eu vou para o segundo, para a terceira Uhum. opção, para a quarta, mas eu tenho que achar um e vou te falar, tem localidades, por exemplo, a gente tem uma atividade enorme agora no norte de Minas, para instalação de correio. Não achamos profissionais, não achamos. A gente teve que deslocar as 2 equipes nossas de São Paulo para ficar um mês no norte de A Minas. local em E Minas. se foi bem, deu tudo certo. Então, assim, tem que buscar isso Alternativas, né. alternativas. O Brasil, a gente fala, né, é uma imensidão e tem uma série de dificuldades, né, Sim. logística, Continental, né. continental, conectividade, deslocamento, e tem uma carência de profissionais até nesse tipo de coisa. Legal. Instalar um rastreador no veículo, a gente não acha. Se esse papo está fazendo sentido para você e a tua empresa também está passando por essas dores do crescimento e precisa consertar alguns problemas de gestão, a gente vai disponibilizar um diagnóstico aqui embaixo, gratuito, 100% gratuito, para você realizar o teu negócio. Você pode escolher entre 8 áreas de gestão para realizar esse diagnóstico e receber no teu e-mail um parecer e um contato de um consultor especialista nosso também para te ajudar nesse processo de crescimento. Adriano, falando agora da expansão internacional, quais são os maiores desafios que vocês passaram por esse processo aí de expansão internacional, já atuando aí em 3 países? É muito bacana também essa pergunta, Dudu, porque em cima do que a gente falou desse crescimento acelerado, dobrar, triplicar o tamanho da empresa, né, a gente passa no meio da pandemia por um grande novo desafio. Sim, O Santander, tá, a tua operação do Santander Prospera, que é o microcrédito Santander, que vai muito bem no Brasil, resolveu dizer: "Ó, nós vamos abrir operação na Colômbia e no Peru. E um detalhe, vocês vão com a gente". Eu disse: "Pô, beleza, mas deixa só passar a pandemia". Não, você não entendeu, a gente abre a operação em 30 dias. E aí, agora. e agora? Eles moveram, uma equipe do Brasil, que eram os nossos clientes, né, o projeto deu tão certo aqui que a equipe de TI, de processo, sai. Uma equipe foi para o Peru, promovida para o Peru, e a outra para a Colômbia, os Olha só, brasileiros. E disse: "Cara, nós estamos juntos aqui, nós vamos estar junto lá". Eu disse: "Beleza". a importância de ser um parceiro de confiança, Pois né. é, isso é outra coisa, O a gente Santander está poderia ter muito bem buscado um parceiro local no outro outra coisa país, que né, eu acho que é mas legal quiseram levar falar o aqui da PSA. né, da do é o fórum para a gente falar, né, eu comentei com vocês, a gente está 10 anos no Banco do Nordeste, já estamos há mais de 8 no Santander, fiquei 7 na Caixa Econômica. Isso é uma coisa muito bacana quando a gente fala do modelo
de oferecer ter oferta de produto, Uhum. da capilaridade, mas principalmente desse modelo do plataformas as service que eu gosto muito, é acoplar muita coisa. Uhum. Agora aí com o IA, o teu cliente não quer ter 10 fornecedores, não quer ter 10 consultorias, ele quer ter algum Parceiro cara de com confiança que entregue, e né, você tem tem isso aqui credibilidade. hoje, né, Sim. no ambiente de É o vocês, que a no gente chama de marketing. conselheiro confiável. É. Tem que ser o Ó, conselheiro confiável do Dudu, cliente, eu né. preciso de uma solução de IA, o que que tu tem? Então empresa dentro do grupo de Sim. IA. Dudu, eu preciso de uma de treinamento corporativo, tu tem dentro do grupo, cara. Então, a gente faz a mesma coisa. Diz: "Ah, a telecom não é comigo", vai lá em uma do operador, cara, o cara não quer, Gera atrito, né. né. A coisa é tão bacana hoje do que muitas vezes o cliente fala pra mim: "Indri, eu preciso dessa solução aqui, ó, eu não vou contratar, contrata você com o embute No no teu preço. guarda-chuva". Eu disse: "Bom, aditivei, tá rolando". Então assim, aí a gente tem esse desafio, Dudu, cara, deram 1 mês. 1 mês tá rodando a Colômbia, 1 mês no Peru. Rapaz, a gente vai ver passagem para ir para Colômbia e Peru, que eu descubro com nossa agência de viagem, eu não podia pousar, não, eu não podia descer no Colômbia e Peru, naquele momento da Por pandemia. conta da pandemia, né. É, dizer, não é que tinha que ir com 2 máscaras, eu fui muito, tá. Peru era a gente tinha que usar 2 máscaras, se ia Ah, com é? uma só, já te avisavam antes, põe a segunda, senão você vai ser tirado do avião. Caraca, 2 máscaras olha só, pra entrar no não avião, sabia não. 2 máscaras, uma em cima da outra, é surreal, né. Uma branca e uma preta, depois escolher as cores, né, tinha que ter 2. Chamava aquele combo na mala, né, dizia: "Ó, você tá sem, eu tenho aqui um kit, vai, te dou aí". Distribuía no avião. Olha só. E e aí a gente fez de muita agilidade, né, a gente vai com alguns players, Samsung, do Brasil, cara, tu tem um cara pra me indicar lá na Colômbia, no Peru, um foi com uma indicação da Uhum, Samsung, uhum. e um outro foi por muita sorte, um amigo do Paulo, que era do setor petrolífero e trabalhava há muito tempo naquelas bacias petrolíferas no meio do mar, né, e passou o mundo inteiro e morou uma época no Peru. E ele Sim. lembrou: "Pô, tem um amigo meu que morou no Peru lá, não sei se era Petrobras que ele trabalhava", e indicou. "Pô, tem um grande amigo lá de TI, um ex-executivo", e a gente abriu a empresa, Dudu, mandou, exportou os equipamentos do Brasil para lá, porque são países menores, não tem toda a tecnologia, tão Sim, longe de ter sim. muita coisa que a gente tem aqui no Brasil hoje, e eu precisava dos mesmos equipamentos da Samsung lá, só Lá. que eles não tinham. E aí a gente fez, exportou. Por sorte, a gente era uma empresa que já tinha radar ilimitado, a gente já importava algumas coisas. A gente importa muita coisa, por exemplo, da Lituânia, na parte de rastreadores. Legal. Nossos 2 grandes parceiros de equipamentos top de linha são da Lituânia. Pois é um capítulo à parte pra gente falar da Lituânia. Aham. É um capítulo, para quem não conhece, vale um belo estudo. País interessante para ser estudado. Tem 1,5 milhão de Vale a habitantes. pena? Vale, muito. 1,5 milhão de habitantes e é Pequenininho. uma nata em termos de tecnologia, Que legal. acho que por Israel. E tem suas explicações, aí a gente vai estudar, a gente vai Boa. descobrir. E aí então a gente tinha um radar de: "Cara, vamos exportar do Brasil para lá", e exportamos em 1 ano, mais em 1 mês, montamos uma equipe técnica nos 2 países e entregamos mais ou menos no começo uns 300 equipamentos por país. Hoje a gente já está em quase 1.000 cada um, Caraca, porque a operação também está crescendo, crescendo. também está crescendo. E, cara, e pegamos um avião quando foi possível, depois da pandemia, com a empresa aberta, rodando, e eu não conhecia a empresa, minha empresa lá na Colômbia e no Peru. Quando deu, a gente foi, mas aí foi o que eu te falei, aí começa 2 máscaras, pode isso, não pode aquilo, as Aquela loucura vacinas, da pandemia, né, aquele tinha caos. todos os certificados de vacina em dia, senão você não entrava no país, era febre amarela, sempre foi, né, agora essa amarela é a última da covid, Sim, mas foi tudo bem e estamos lá há 5 anos. que legal. E agora olhando para outros mercados, como eu te falei, né, a gente está começando a namorar El Salvador e México também, já a pedido do Santander, que deve o México já é uma grande potência no Uhum, microcrédito, uhum, talvez maior até do que o Brasil, uhum. mas a gente está querendo levar a nossa tecnologia para lá, e eles não têm. E El Salvador é uma operação que está começando interessante também, e a Colômbia parece que vai pilotar. Então a gente, por intermédio da equipe do Colômbia, deve daqui a pouquinho tá pousar em El Salvador. Franco crescimento, né. É bacana. Que bacana, cara. Explorando um pouquinho agora o ponto de inflexão aí que você já comentou da Gomes de Matos, né. Eu fico muito feliz quando a gente isso é bem comum, a gente ouvir as empresas clientes nossas dizendo: "Cara, minha empresa é uma antes da Gomes de Matos e outra depois da Gomes de Matos", né. Que isso culmina também na nossa visão de futuro, que é ser um marco na vida das empresas e das pessoas também, Uhum. né. Em que momento vocês entenderam: "Cara, a gente precisa subir o nível, precisa de um agente externo, a gente precisa contratar uma consultoria", e que fala um pouquinho também do projeto que a gente está tocando lá com Legal, vocês. esse aí também eu acho um ponto bem bacana e eu gosto de falar, né, das minhas experiências aqui do Ceará.
Nós temos um escritório, nosso parceiro, nosso escritório de advocacia, que é a DBS Advogados, que DBS, é um grande player, parceiraço com grandes vocês. amigos. Cara, o Vitor, o Rodrigo, o Luciano, principalmente o Vitor Sim. sempre, cara, tu tem que conhecer a É. Gomes, tem que conhecer a Gomes, tua empresa vai ser uma e outra depois da Gomes. Cara, e a gente vinha nos Sim, eventos aqui, né. sim. Eu achava que tá eu e Paulo, né, a gente tá se virando sozinho até hoje, cara, aquela Estamos dificuldade crescendo 40%, é, né. do empreendedor, né, do empresário dizer: "Cara, mas eu tô crescendo, cara, mas com uma dor enorme, enorme, cara. A gente às vezes não tem As visa, dores do 3 crescimento. É. países". E a gente foi meio que se enganando, eu acho que a tradução é essa, a gente foi se enganando e foi empurrando e até a gente fala: "Cara, nós vamos ter um piripaque daqui a pouco". E aí Vitor, DBS, As pô, coisas muito centralizadas em a gente vocês, começa a né. conversar, mas algumas coisas também que indiretamente pesaram. Os novos contratos, grandes contratos públicos, Uhum, em que eu uhum. tenho que entregar governança, processo, agilidade, Estrutura. transparência, se eu não sou penalizado. E o projeto Correios, que também é um grande diferencial para Sim, nós. Por quê? Porque é um órgão, independente do momento que vive, ele é muito sério nesse processo uhum, licitatório. A gente sempre ouviu uhum, falar isso. uhum. Cara, e ele é muito sério. E Então, precisa do muito e dessa precisa. revolução, né. Dudu, a gente tá aí 6 meses, graças a Deus, 6 para 8 meses mais ou menos já implantando, mas assim, a gente já tomou advertência. A gente já tomou uma penalização em um mês, que estava no começo, que se eu Uhum. tivesse na frente ia doer muito mais no Sim. bolso. Então, cara, a gente ficou muitas noites sem dormir, muitas. Eu olho um cronograma, cara, eu tenho data para entregar 39.000 e tem muitos problemas, óbvio, você sabe disso, no meio disso tudo. E aí a gente começa a sofrer com pessoas também. Se Uhum. a gente já sofria com processos, a gente começa a sofrer e muito com pessoas. Pessoas. E aí a gente teve a humildade e o profissionalismo de dizer: "Cara, a gente precisa de ajuda". E aí no final do ano eu começo a conversar com vocês, a gente desenhando o projeto muito de uma forma muito rápida. Sim, A gente começa no comecinho do ano, né, virada sim, do ano, diz: "Cara, não dá para esperar", porque tudo isso está acontecendo, né. sim. Detran, Correio, Procon, A Santander, gente Prospera, precisa outros organizar, países, né. Banco do Nordeste, CredAmigo, Agrami, Camind, tá tudo rolando junto. Esse projeto pipocando. E as pessoas sendo um grande problema. Cara, eu vou te falar, a gente tá no 4º mês de trabalho com vocês, a gente já passou cada situação, e uma delas que eu vou colocar que virou meio um lema para nós e a gente teve que cortar na pele para entender. Seja lento na contratação e rápido na emissão. A gente Uhum. demitiu muita gente, não tem nenhum problema de falar isso, demitiu muita gente em 3 meses. Cara, falta total de compromisso, coisas básicas, vou te dar um exemplo rápido, Cultura, né. cultura, eh, total ausência de discernimento do que você está fazendo na minha empresa, a gente coisas que passam, cara, nas empresas, a gente finge que não tá vendo. É. Então eu vejo gente que não consegue apagar a luz, não consegue fechar a porta, não consegue fechar a porta da empresa na hora de ir embora, cara, tem estamos em São Paulo e eu vi na É prática, difícil. o andar aberto, tudo aceso, o ar-condicionado ligado, eu digo: "Cara, tu faz isso na tua casa?" Tem um O cara sentimento de dono, né. cochilando embaixo de uma mesa, o coordenador sendo complacente, finge que não viu, postura, vestimenta, coisa que a gente foi se acostumando, dizer: "Cara, eu não tenho uma verdade, a verdade não é minha e do Paulo, mas a gente tem uma cultura, e a Lógico. cultura eu não estava Sim. preservando". Então a gente vê alguma coisa que aquilo não estava de acordo com a minha cultura, Uhum. eu me espelho demais na Gomes hoje, não estava de acordo com a minha crença, Sim. minha Valores, né. religião, ela não é única, mas ela é minha, Sim, e eu não vou abrir mão sim, de algumas coisas. com certeza. E a gente estava abrindo. Tem valores que são inegociáveis. Inegociáveis, cara, e a gente negociou muito. E aí é muito difícil, porque vocês negociam durante anos. "Ah, fala com o Adriano que ele resolve, se o Paulo é mais duro, o Adriano é mais coração". As teóricas invertia. Aí eu Uhum. disse: "Cara, cadê o processo? Cadê a pessoa? Cadê o currículo? Cadê a função do cara?". Não tinha, Institucionalizar, né. não tinha, cara. E aí, foram 3 meses de choque de realidade com a Logos. Sem eu comentei hoje contigo, comentei com o Edu, sem nenhum medo de ser feliz, cara. Então, assim, tudo que você fala: "Pô, onde é que a gente tá errando?" Não, vocês não estão errando em nada, quem tá errando somos nós, Hum. em todos os aspectos que vocês têm apontado. Ah, se o cara não aparece numa reunião, se o cara não faz uma entrega que a gente tinha definido com vocês. Teve uma sexta-feira, a gente lembra, comento muito, né, pô, a gente sexta-feira tinha muito de que, home office e tal. Você estava em São Paulo, você saiu de Fortaleza, sai de madrugada, você vai pra São Paulo, e tinha 3, 4 líderes meus que não estavam com vocês. "Ah, eu vou entrar remoto". Mas o meu sócio muito assertivo disse: "Cara,
Os caras saem de madrugada de Fortaleza, da casa deles, da família deles, não é porque eles estão ganhando. 4 horas de viagem. 4 horas de viagem, vai para um hotel e 8 horas tá aqui e você faz home office. Cara, foi uma chacoalhada. E dali, a gente fez uma limpa de algumas áreas e vou te falar mais, a gente fez limpa de que assim: "Pô, não vou repor, porque não doeu, não aconteceu nada, não mudou tua área". Por quê? Tinha umas Dinheiro na conforto mesa, em né? cima, diariamente, tinha um conforto na coordenação, tinha um conforto na gerência, Complacência. tem falta de processo, tem excesso de pessoas. Eu tirei, tá lá meia dúzia de uma área e disse: "Cara, a área tá funcionando, vai bem, É. obrigado". Aí tem uma frase que eu gosto muito da Maria Cândido, que ela diz justamente sobre esse ponto de cultura, né? Selecione os iguais, Uhum. promova os aderentes e demita os inaceitáveis. Exatamente, É exatamente. exatamente isso. A gente tem que selecionar, pô, você tem a sua cultura como fundador, Uhum. teu sócio também, né? E quais são os valores inegociáveis? Então, eu tenho que selecionar as pessoas com base nesses valores, né? Perfeito. São selecionar os iguais. Promover quem é aderente, que já Uhum. está dentro, que é Uhum. aderente à minha cultura, aos meus valores, à forma como eu faço as coisas, à minha missão, à minha visão. E os inaceitáveis eu tenho que demitir, né? Exato. Não tem conversa. A gente, por muito tempo, a gente usou aqui na Gomes de Massa, a gente tinha 10, 12 valores organizacionais. A gente disse, cara, esses valores eles são inegociáveis. Uhum. Se o cara quebrar um desses valores, ele vai ser Você vai aceitar. demitido? Ele Uhum. vai ser demitido? Não, não vai. Ah, então não é valor, é comportamento desejado. Exatamente. Valor, cara, é o que o cara não cumpriu, quebrou, tá fora, amigo. Exatamente. Não é Tira inegociável, tira não de tem caixinha. É conversa. o exemplo que eu até dei, uma vestimenta, né, nós temos várias gerações aí trabalhando junto, Sim, né, ok, né, eh, mas tem que você falou a verdade, tem valores que são negociáveis e a gente teve que ter esse chacoalhão da Gomes de Matos, que sobre legal, vários pontos que a gente está discutindo aqui. que Quer legal. dizer, isso aqui, ou você muda, ou você aceita e vida que segue, e não reclame depois. Então assim, tá Isso sendo só é possível com a gente externo olhando de fora, né? exato, Porque você já tá ali na exato. operação, tá tudo tão Cara, normal, tão comum, é né? Que você. impressionante como vocês têm, né, esse papel e essa bagagem de pôr o dedo na ferida e dizer: "Cara, a situação é essa, seja um processo, seja uma pessoa, Temos que seja a corrigir. falta de". Sim. Então a gente tem, por exemplo, hoje e aí tem muita coisa em jogo, então vou dar um exemplo também, a gente tem uma ferramenta hoje de automação, chatbot e tal, que a gente usa há 5, 6 anos, é um player aqui do Ceará, você conhece Aham. também, e eu disse: "Cara, isso aqui quem criou essa robotização aqui fui eu há 5 anos atrás, eu, dono da empresa". Ele tá igual até hoje. Por quê? Porque tá fácil, bateu aqui que, vai para um agente, o pessoal vai atender. Tá Vai funcionando, para o tá cara. rodando. Aí eu vou lá e vejo o seguinte: "Pô, por que esse cara atende mais?". "Ah, porque ele gosta de atender chat e não gosta de atender telefone". Hum. E eu tenho cara, não é sei que tá tudo errado, mas assim, tá fora de órbita, Tem coisas tá que fora de órbita. E aí a gente tá entrando nisso, né, cara, eu vou trocar muito provavelmente, né, a gente vai trocar a ferramenta de omnichannel, vou trocar a minha ferramenta de CRM, sem dó, por quê? Porque tem integração nativa de algumas soluções de grandes parceiros, inclusive daqui do Ceará que a gente tá vendo. Então assim, isso aqui já tudo integrado, né, e eu tô tendo um retrabalho porque a gente aceitou que esse trabalho é normal. Eu aceitei que eu tenho que ter mas eu tenho um horário de pico que o atendimento cresce da Camed, né, do AgroAmigo, do CredAmigo, do Prospera, uma data. Cara, isso automatização, Uhum, esquece uhum, cheio de pessoas, né, uhum. não cola mais, não dá mais. Mas foi o que você falou, é o fator externo, cara, tem que ser muito claro. É. Alguém vir de fora, agora vai falar: o cara vem de fora para ensinar o que você já sabe. A gente ouve isso toda hora. Exatamente. Mas ele me ensinar o que eu também não sei. Uhum. Né, lembra, a gente os 2 sócios são pessoas que vieram do mundo de tecnologia Sim. raiz, cara. A gente sempre foi mão na massa, desenvolvimento, Implementação, processo de execução. execução, cara, e eu não sei fazer. Então a gente pôs isso na mesa sem vergonha nenhuma, cara, não sei, vou aprender muito com a Gomes. E se eu tiver aqui para um outro nível, e a gente está discutindo exatamente isso, né, o novo Uhum, organograma, tal, uhum. talvez a gente não esteja numas caixinhas que a gente está hoje, É. e não tem problema nenhum. Eu vou ter alguém preparado para estar nessas caixinhas. A gente está falando hoje de vesting, né, de uma empresa de capital fechado e distribuição de ações para as pessoas que estão com a gente lá. Sim, a gente sempre teve medo de falar, hoje eu não tenho. Eu tenho uma Gomes para nos auxiliar, tenho uma DBS para Sim. estruturar, tenho medo nenhum, né, de fazer E o isso. empresário, ele muitas vezes ele fica num lugar de solitude Uhum. que é difícil você discernir e tomar decisão
sem ter um conselheiro confiável ali do lado, né. E Verdade, esse é o papel da Gomes de Matos, a gente ser o conselheiro confiável do empresário em todos os âmbitos. verdade. Então, às vezes o cliente liga pra gente: "Cara, eu tô com esse investimento aqui pra fazer, o que que vocês acham? Tem sinergia com o meu negócio? Tem Verdade. sinergia com a minha visão de futuro aqui? Pra onde a gente tá indo?". Então, a É, gente acaba que vira amigo mesmo, verdade, né, verdade. e sendo um conselheiro confiável ali do cliente, do empresário nesses momentos também. Vocês estão mexendo com tudo lá, não posso aqui até abrir para você. A gente passou um ano, por exemplo, 2025, fantástico, maravilhoso em termos de duplicar, triplicar de tamanho, mas com uma falha não, era um posicionamento nosso que talvez a gente tenha ido por um caminho, a gente fez todo o investimento, praticamente todo ou uma grande parte do investimento com capital próprio. Nós Olha tivemos só. lucro da empresa quase não, 100% Reinvestimento, né. para investimento. Isso é legal. Pô, beleza, o modelo do CAPEX, tirar trocando o CAP por é lindo, recorrência, crescimento, tá ótimo, mas todo mundo olha para nós e diz: "Mas por que que tu usou teu dinheiro para isso?" Uhum. Eu digo: "Pois é". E aí hoje, junto com tudo que a gente viu com vocês, a gente está com consultoria tributária, outros parceiros, consultoria contábil e tributária. Nós estamos com um fundo que eu até postei essa semana, uma boutique de M&A que a gente contratou para falar de projetos dos Estados Unidos, sabe, né, a América do Norte e Europa, que é Arborcento, né, um abraço aqui ao Fabrício e a Cristiane, foi Legal. uma outra grata surpresa aí que a gente teve esse ano. Os caras com muitos investidores de fora, mas cara, essa parte que tá fazendo com a Gomes a gente não faz. Eu Sim, sei disso. sim. Por exemplo, faz a lição de casa, Aham. porque a minha parte é outra. Sim. Lembra, sou boutique de M&A, eu vou buscar lá o Expansão, investidor, o funding. equity, o funding, vou abrir mercado para vocês em Portugal, na Espanha, microcrédito é uma demanda no mundo inteiro, automação no mundo inteiro. E para isso a estrutura organizacional interna e a governança tem que estar Então, olha 100%. olha a importância de vocês. Os caras, cara, vocês estão corretíssimos. Segue firme, pé no acelerador. A gente tem 14 meses de projeto com vocês. Uhum. Deve terminar lá em fevereiro de 27 falando de 27. valuation, Sim, né. sim. Mas você vê, em paralelo, a gente está aqui buscando os novos investidores, novos players, os novos agentes. Se vai ter equity, não vai ter equity, é outra história, né. Então eu acho bacana falar nisso. E essa análise de estrutura, só te complementando, é bem legal, porque hoje a gente tem um tamanho, né? A do PSA tem um tamanho aqui, um organograma, e Uhum. a gente define a nossa visão de futuro. Será que esse organograma ele vai suportar esse crescimento todo para chegar nessa visão de futuro? Hoje, de forma alguma. É isso. Então, e aí muitas vezes a gente passa também por essas decisões de pessoas, decisões difíceis, né, de demissão, de troca, porque muitas vezes o jogador de série B, ele não joga série A, né. Exatamente. Hoje eu estou preparado aqui, por exemplo, para hipoteticamente faturar 100 milhões. Esse Sim. cara dá conta do recado, ele senta na cadeira e ocupa a cadeira com maestria, mas se eu faturar 500 milhões, ele É, vai ser esse cara? Ele vai exatamente. conseguir dar vazão para o negócio? Vou te dar outro ponto que é importante, porque mostra o trabalho de vocês. Eu gosto e a gente tá aqui falando, né, da reflexão é para mostrar realmente as Sim, com dificuldades, as certeza. coisas certas, né. Aprendizado, né. Não é o mundo não é Facebook o tempo todo, Sim, igual todo mundo, né, ele tá longe de ser, né, sim. Instagram e Facebook. Quando a gente está exatamente no momento aqui propondo o organograma de passagem para buscar depois o definitivo. Cara, eu Exato. teve um apontamento de vocês que foi brilhante e que estava na nossa cara e a gente não enxergava. Eu disse: "Cara, vocês investiram pesado na área de recursos humanos". A gente trouxe um diretor de pessoas, né, de pessoas, que é o Edu, que eu conheço há 20 anos, trabalhou comigo na Trading também, né, desde Legal, 2005, trabalhamos junto na Biara, que legal. um grande profissional de mercado. Show. Pô, imagine quanto ele já não está agregando junto com a Gomes, Sim. né. Aí o cara olha e fala assim: qual é o maior gap que vocês têm hoje?". "Eu não tenho um CFO, Hum. eu tenho uma pessoa que é fantástica, que está com a gente há uns 5, 6 anos, que está crescendo, que, né, pode ser um coordenador hoje financeiro, trabalha sozinho, tem tudo na cabeça, sabe tudo de todos os clientes, não consegue tirar férias". Aí eu digo assim: "É ele que vai lá negociar com teus bancos?". "Não". "Que vai tomar crédito?". "É ele que vai falar com o investidor?". "Não". "É ele que vai abrir mercado de tra". "Não". Aí eu digo: "Cara, não tá faltando nada aqui já". Precisa de um CFO. Cara, é o maior gap que a gente tem. Aí o Paulo tem que tentar fazer isso todo de tempo, né. Tira dinheiro daqui, põe dinheiro aqui, vamos pegar dinheiro aqui, me liga: "Dri, cara, o que tu acha? Vamos comprar aqui, vou comprar em 10 vezes, vou comprar não sei o quê". Cara, quando na verdade era o principal papel que a gente Tem um gap aí que era o precisa ser CFO. preenchido, né. Cara, eu estive em São Paulo esses 20 dias, né, você sabe disso, e eu estava lá, eu e ele fazendo reunião, Sim. vem o banco tal, pô, lá, Daicoval, Sofisa, BTG, tivemos várias reuniões bacana. Que a gente nunca tinha feito, Sim, cara, mas assim, é ok dos sócios fazerem, não tô dizendo que a gente que a gente não estaria presente, sim, mas eu não sou essa pessoa para buscar isso, cara, não é o minha função. sim. Cadê o CFO? Nós não temos. Importantíssimo, reflexão.
Cara, que papo incrível. Estamos infelizmente chegando aqui na nossa reta final, e a gente tem um quadro que chama Ponto de Inflexão, que é um bate-papo mais rápido, um bate-pronto aqui. Eu vou te fazer algumas perguntas e Bora. você seja o mais sincero possível, Bora tá? lá. Governança corporativa, é luxo de grande empresa ou necessidade de qualquer negócio sério? A necessidade total, total. Acabei de dar um Não exemplo, importa né. o tamanho, né? Não, nem importa o segmento, público ou privado, o cara sem governança não vai a lugar nenhum. Legal. Qual foi a decisão mais difícil que você já teve que tomar como líder aí nesses últimos 18 anos de PSA? É. Teve algumas, viu, muitas. A gente teve que algumas passagens, a gente chegou num momento ter outros sócios e foi uma péssima escolha. A gente de 2 Tem que sócios para escolher muito bem, né? 5 e sem citar nomes, assim, os caras queriam ir para o mundo telecom, vender chips. Não, o negócio é quantidade de chips. E aí eu falava: "Paulo, a gente não estudou, a gente fez 3 faculdades, que a gente ralou". Não é por mal, mas para vender chip, Aham, cara, é oceano aham, vermelho, né, cara, aham, é produto de total. prateleira, É, cara. commodity. Ele é commodity, é um É, item da solução. é. Eu acho que foi uma delas que foi traumática, inclusive, a Sim. nossa saída. A gente saiu com uma mão na frente e outra atrás e teve que reconstruir tudo sozinho, Uhum. e foi a melhor coisa que fez. Saímos eu, Paulo, acho que 4 funcionários, deixamos tudo para trás Olha só, e disse: "Cara, a gente não tem nada e que recomeçar". vamos recomeçar, né? Eu acho que foi uma das mais duras decisões. Boa. Se o Adriano voltasse lá para 2007, com o que sabe hoje, o que que você faria diferente? Ah, isso também com certeza, né, cara, o mundo das startups, eu acho que ajudou muito. Eu vou dar um exemplo que, assim, até dar uma menção aqui, né, eu tenho acompanhado muito aí, sempre acompanhei desde que eu cheguei aqui em Fortaleza, a carreira do Arthur Frota, Uhum, que era da uhum. Talos, Sim, faz a venda, como ele sempre diz aí no livro dele, inclusive agora a venda dos 9 dígitos pra sim. TOTOS, e tal. Essa garra, determinação, resiliência, e o não ter medo de arriscar, esse é o principal. Eu vejo um menino, né, hoje com seus 30 e poucos anos, mas eu conheci com 20 e pouco, Sim, que saindo de Maracanaú com todas as dificuldades. Então, todos os sempre desafios. sempre cito isso, e estando aqui no Nordeste, nem em Fortaleza, né, numa cidade, Aham. como Interior, né? Maracanã do interior, e conquistar o que ele conquistou, e o que vem conquistando. Legal. Eu volto em 2007, talvez até antes, e eu tinha medo, né, eu como meu sócio, a gente Uhum, jamais teria uhum. tomado algumas decisões por total medo de: Sim. "Cara, não, o mundo eu tenho que ir aqui, estou saindo de uma empresa, vou abrir outra", né. Muito medo de ter dado alguns passos, de ter arriscado mais lá atrás. Uhum. Então, mas assim, era um outro tempo, né, o Adriano com Sim, 20 anos a menos, teria feito muita coisa diferente nesse sentido. legal. Qual é o maior erro que os empresários cometem na tua visão quando querem escalar? Eh, aí tem, eu pensar um pouco, porque assim, eu gosto do modelo do escalar, mas o que eu vejo, muita gente não comenta, é que você tem negócios diferentes. Então, se eu tô e a gente está discutindo muito isso nesse momento, vou ter um produto PSA, como eu tenho uma plataforma, um software, quer dizer, pô, máquina de vendas, beleza. Mas a gente tem uma outra linha que eu gosto e a gente está discutindo inclusive com vocês, pô, você quer continuar isso ou não quer? Que é projetos, né, tailor made, entendeu? Cara, tu tem tailor made total, acabei de dar um exemplo aqui, projeto Correio é tailor made, Detran, a gente tem uma licitação semana que vem da Polícia Militar de Minas Gerais, são 10.000 viaturas, cara, é diferente do projeto da Polícia Militar de Total, São Paulo, cara. total. Então tem Just integração. for you, né? E aí não tem máquina de vendas, cara. E aí, então eu tento falar isso para as pessoas: "Qual cuidado, olha o teu segmento". A gente tá entrando num outro um projeto bem bacana também, que é uma parte de software uma health tech, entrando para área de saúde, eu trabalhei já em, né. Massa. Você fazer hoje software, a gente vai fazer software para você fazer um diagnóstico de TEA, de TDAH, Olha só. cara, que tenha, um laudo psicológico depois, cara, eu posso escalar vendo a quantidade de testes, mas Olha o impacto eu que não o posso projeto nem com também, né? IA, cara, chegar aqui e querer automatizar o Sim, trabalho desse psicólogo sim. aqui, que vai falar se a pessoa tem TDAH, se a pessoa tem TEA, qual é o nível disso Uhum. e o impacto disso na Sim, família, no trabalho. A gente está discutindo total. NR1. Então, eu acho que só o erro é esse, não é um erro, é o cuidado que a gente tem que ter, né. Sim. Hum. G4 não cai para todo mundo. Uhum. Modelo, né, de escala, o modelo que eu acabei de dar, que é o exemplo da Talos, né,
isso é muito bacana para alguns segmentos, para software, não é um carro para todo mundo, São cara. diferentes modelos de Tem negócio, né? diferentes modelos de negócio e vai existir sempre diferentes modelos de Sim, negócio. Então, olha com carinho o que que você quer estar, e eu quem está fazendo com a Gomes, talvez em uma parte eu consiga ter um produto escalável e na outra eu continuo tendo projetos, produtos ou serviços, projetos que são tailor-made e que eu sim, vou construir junto com o cliente a 4 mãos. bacana. Show de bola, que história, que experiência, que troca, cara. Obrigado. Obrigado pela tua presença. Queria que você deixasse uma mensagem final aí pro pessoal que está nos assistindo. Se esse papo, já convido novamente, se esse papo fez sentido para você e você quer ter um diagnóstico empresarial gratuito do teu negócio, vai aparecer um QR Code aqui embaixo para você escanear e ter no teu e-mail já um parecer técnico aí do teu negócio. Mas dá uma dica final, e eu sempre peço também para o convidado dar uma dica de livro, um livro que foi um ponto de inflexão na sua vida, que gerou uma mudança de mentalidade. Isso é bacana, viu. Um livro e uma mensagem. Então tá bom, vou começar com o livro, Por favor. tá. Eu acho que, assim, ele acompanhou a minha vida, ele é muito antigo, mas ele é tão atual, né, como qualquer outro que eu pudesse citar aqui, que é a Estratégia do Sono Azul. Sim, muito Isso bom. isso pegou meu momento ali de passagem de executivo para o empreendedor, e pegou um momento dificílimo quando eu estava numa trading, porque ali a gente via isso, cara, e é o que a gente tem falado aqui tanto tempo, nós temos que buscar o oceano azul, cara, sai às vezes da questão do commodity, Sim. mas é mais difícil criar, é óbvio que é mais difícil criar. Muita gente fala assim: "Você é louco de fazer o que você faz", alguns projetos que eu comento, eu digo: "Cara, se eu faço é porque ninguém quis fazer, cara". A gente ganha licitações, às vezes eu falo que 2 empresas participam. Olha só. Cara, de milhões, e cara, por que os outros não entram? Porque o cara tem um negócio pronto e diz: "Ah, tem que ser do meu jeito, eu não vou", então pronto, então só 2. Eu tenho 50% de chance de ganhar. Então, a estagiária me ensinou muito, né. Eu gosto demais, sempre falo, né, do modelo do Circo de Soleil, é só Sim, parar e olhar, né, a sim. gente não tem ideia de, o que o Circo de Soleil A faturou. disrupção que gerou no É, mercado, né. mas eu dou algum número, né, se o que esses caras faturarem em 20 anos, isso já o número é muito maior. Todos os circos do mundo inteiro, na vida inteira, não faturaram, todos, na vida inteira, se você puder falar de circo, É a eles faturaram em experiência 20, fantástica. e uma experiência que É, é surreal. marcante. Então, eu não tenho dúvida que o livro é o marcante. E acho que a dica, acho que muito pelo momento, né, eu gosto de falar a palavra, é resiliência. Uhum. E a resiliência tem sido a minha vida, cara. A gente tem altos e baixos, eu te confesso pra você, do ano passado para esse, eu passei por uma fase dessa também, pô, meu sócio preocupado, eu preocupado com ele preocupado comigo, porque se você não for resiliente, cara, como empresário hoje, você não aguenta. Verdade. Esse país não é fácil, né. Não é para amador, né, Não que é é o para argumento, amador. né. Então cada hora é uma bomba. Eu vou dizer assim, a gente estava negociando com uma empresa aí bem recente que estava ligada aí ao Grupo Matter. Eu podia ter tido um cliente que talvez com 3 meses de contrato eu teria, Ao risco. pô, perdi, esse cara não vou receber mais. Foi uma das empresas que foi fechada. E esse cara, putz, não tinha nada a ver com a história, né. Então, é resiliência todo o tempo todo, né. As dificuldades, acabamos de falar, pessoas, né. Tá muito difícil, essa questão da Sim, formação gente capacitada, gente eu não vou treinada. falar essa nova geração não, porque acho que problemas tem em É, qualquer idade, né, altos e baixos tem em qualquer idade, mas tá muito difícil, né, o que as pessoas querem realmente, né, e elas querem muita coisa a curto prazo, não é a médio e longo prazo. efemeridade muito grande, né, nas Então, é relações. difícil a gente lidar com isso. Então, o recado que eu deixo é resiliência, cara. Eu Boa, tô aprendendo na pele, a duras necessário, penas, de como é necessário, necessário. tipo, vai dar certo, a gente vai conseguir, vai ter muitas pedras no caminho, mas assim, muita fé, acho que muita crença, muita fé em Deus. Ter fé em Minha Deus. esposa fala sempre isso, né? Acorda 3 da manhã, diz: "Ah, amor, eu fui lá, ajoelhei, rezei pra gente pedir e vai dar tudo certo". Ela tem um positivismo que me encanta, Legal. né? Que às vezes eu não tenho, e é bom, né, quando você pega pessoas como vocês, que são muito cristãos, muito religiosos, cara, Uhum. Deus sabe o que faz, acredita, Tô nos planos. e resiliência. Legal. Cara, obrigado Obrigado a demais. você, Que viu? aula. Adorei estar Tamo aqui. junto. A aula que vocês me dão todo. Tamo junto, conte sempre com a gente. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um ponto de inflexão. Fica ligado aí no próximo episódio.